Entre 2011 e 2016, mais de 62.800 pessoas tiraram a própria vida no Brasil. Em Alagoas, foram 474 casos. De janeiro até novembro do ano passado, o Hospital Geral do Estado atendeu a 290 tentativas de suicídio. Dessas, a maioria era de mulheres. Mas por que é que isso vem acontecendo? E, principalmente, como evitar? O psicólogo Arnaldo Santos está aqui no estúdio comigo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, doutor, primeiro seja bem-vindo ao nosso programa, né? Vamos lá, a gente tem esses dados aí, né? Entre 2011 e 2016 foram 62.800 pessoas mais ou menos, né? 79% de homens, 21% de mulheres. Tem alguma razão para isso? As mulheres, a tentativa o número são maiores, na série de tentativa, mas o número exato de homens geralmente ele é maior do que o número de mulheres. A tentativa maior é de mulheres, né? Mas quando você vê o fato em si, o suicídio... O suicídio em si, geralmente... O número de homens que cometem é maior do que as mulheres. E tem uma razão, veja só. A gente sabe o seguinte, é que as mulheres, ela muitas vezes, a forma de utilizar, né? A procura de fazer de tirar a própria vida, ela utiliza, às vezes, medicamento, né? Às vezes, veneno, né? Mas isso pode, uma vez, a pessoa que está próxima, levá-la ao pronto-socorro, né, ao HGE, a um hospital de urgência, emergência. O homem busca uma maneira diferente de suicídio, com certeza, ela pode reverter, não é isso? Então, assim, o número de tentativas em mulheres é maior, mas o caso de suicídio, né, no geral, nas estatísticas, tanto do Brasil como no exterior, o número de suicídio é maior em homens do que em mulheres, mas as tentativas são maiores em mulheres. O senhor falou que a classe social não influencia, mas a faixa etária tem alguma influência nisso? Tem também, veja só. No Brasil, a terceira causa de morte entre 14 a 19 anos é de suicídio. 14 a 19 anos. É a terceira causa. Então, assim, no mundo inteiro, o número de suicídio, ele está aumentando vertiginosamente. Por quê? Existe uma situação hoje, uma crise financeira, uma crise de moral, né? Então, vários componentes que estão presentes no dia a dia, a pessoa se torna uma espécie de não ter um objetivo exclusivo, né? Um objetivo mais, vamos dizer, palpável, mais visualizado para cada pessoa, e ele pode, nesse momento, sentir-se um vazio, né? Você não tem uma proposta de vida. Então, esses fatores, somando os fatores da família, né, que pode ser também um fator estressante, que pode levar, quer dizer, as mulheres, a gente sabe que também elas sofrem mais por conta de a própria sociedade cobrar mais, né? Ela tem que ser inteligente, né? Tem que ser bonita, tem que estar com um corpo bonito. Então, essa pressão, né, que a sociedade impõe às mulheres, isso também pode ser um fator desse número de tentativas de suicídio, que aí esse número aí que você acabou de citar. Um dos dados do HGE também mostra que foram 51 tentativas de mulheres entre 20 e 29 anos, quer dizer, aquela idade produtiva mesmo que você está. Então, somando esses fatores que o senhor colocou, a gente ainda pode acrescentar aí a questão de problemas psicológicos, tem depressão, outros transtornos e, de repente, até a estrutura social mesmo, já puxando aí para a questão dos bairros, né? Você está lá, está sem perspectiva de emprego, por exemplo, cheio de filho e, de repente, bate aquele desespero. Isso pode influenciar? Com certeza. Veja só, as pesquisas indicam hoje o seguinte, que não precisa a pessoa hoje, tá certo, ter depressão para cometer o suicídio. Porque a depressão é um processo, né? Você pode ter um problema, vamos dizer, uma separação judicial, né, com o seu cônjuge, pode ter um problema financeiro. Essa questão circunstancial pode levar a pessoa, né, e a própria mulher a cometer o suicídio, tá certo?
Mas é preciso deixar bem claro que quando a pessoa tenta o suicídio, ela não quer exatamente morrer, né? Ela tem um problema ali circunstancial que uma vez um amigo, um familiar, né, ele detectando alguns sinais, quais seriam esses sinais que podem detectar que a pessoa esteja sofrendo um processo depressivo? Ela tem, por exemplo, tem insônia constante, ela não consegue até ter a própria higiene pessoal, né? Tanto o homem quanto a mulher. Ela negligencia, né, essa higiene pessoal, ela não tem concentração de fazer uma atividade na faculdade, no colégio, ela se isola, né, das famílias, da família, ela não tem uma vida social. Então, quando tem uma irritabilidade assim, constante, né, a pessoa também pode apresentar também taquicardia, de vez em quando ela tem problema de coração, ela pode ter sudorese também, ou seja, se está suando aí sem um motivo específico. Então, esses sinais, irritabilidade, então, esses sinais, né, tanto da mulher quanto do homem, uma vez detectado, aí o que é que se pode fazer? É que um amigo, um familiar, faça com que ela procure um profissional, né, pode ser um psiquiatra ou um psicólogo, né, especialista, para ver se aquele momento, aquele sofrimento, ele pode ser amenizado. Então, se ele consegue ir a um profissional, com certeza, né, ele vai poder falar sobre o problema, saber exatamente o que é que está acontecendo com aquele sofrimento ali circunstancial e pode, com certeza, reverter esse processo de depressão e aí viver a vida dele da melhor maneira possível. São sinais de alerta, na verdade, né? Uma boa parte desses sinais que o senhor falou, eles são, de fato, sinais de depressão. O senhor falou que a depressão não necessariamente vai causar um suicídio, mas pode ser um caminho largo aí, né? Isso pode acontecer, né? Tem um aspecto genético, né? Que eu sempre digo que a pessoa pode ter o aspecto genético, mas o estressor familiar, né, na escola, na faculdade, no trabalho. Mas, doutor, o que seria esse fator genético? Pessoas que têm casos de suicídio na família tendem a se suicidar? Seria isso, assim, a grosso modo? Com certeza, veja só. Eu digo o seguinte, uma pessoa que tem uma genética, né, que os avós, né, os pais, ele de alguma maneira praticou, né, algum familiar praticou suicídio, ele pode, né, desencadear. Mas eu acredito e as pesquisas também indicam que se a pessoa tiver um lugar harmônico, a família harmônica, né, um trabalho confortável, um trabalho que não estresse bastante, então pode neutralizar essa questão genética. Na verdade, também tem a questão do relacionamento interpessoal mesmo. Isso. Eu já escutei casos de pessoas que se suicidaram, que disseram assim, fulano, de repente, ele se matou, não teria motivos para isso. Muitas vezes a pessoa sofre calada, né? não externa com esses sintomas que o senhor falou. Então, é preciso ficar de olho também. É preciso que os pais, né, percebam esses sinais, né? De um processo depressivo, ele geralmente começa a surgir os efeitos, né, assim, mais agudos a partir da 4ª semana, quando a pessoa não participa da vida social, fica isolada, tem irritabilidade sem um motivo específico. Então, esses sinais podem indicar que a pessoa esteja no processo depressivo. O senhor falou também que é importante que as pessoas analisem, percebam e encaminhem a um profissional. Mas a gente vive numa sociedade que nem todo mundo tem acesso ao profissional da saúde mental, no caso o psiquiatra, o psicólogo. O Serviço Público de Saúde, ele oferece também, ou no caso de uma falta, até o passar carinho, o passar esperança, aquela questão do abraçada, da amizade, isso serve também? Com certeza, veja só. Freud, duas perguntas em uma, né, doutor? Isso, veja bem. O dar um afeto, né, ao teu filho, né, a tua esposa, ao teu esposo, né, um primo, uma prima, enfim. Isso é fundamental, né, fundamental para que a pessoa se torne, se sinta acolhida, né, num problema de acabou o namoro, acabou o noivado, acabou um casamento. Se ela tiver pessoas no convívio dela, né, que lhe dê afeto, que lhe dê segurança emocional,
com certeza essa pessoa ela não vai ter, ela pode até ter, né, mas no outro fator, mas ela diminui a bastante. Probabilidade para que ela possa cometer o suicídio. E até o mostrar o caminho, né? Muitas vezes você está ali, perdeu a esperança e de repente uma outra pessoa consegue dizer, não, peraí, isso e aquilo, e a sua vida pode ser desse jeito. De repente a pessoa repensa, né? Isso também é uma boa forma, é o conversar. O senhor até falou no início da nossa entrevista que é um tabu. Falar sobre suicídio, ele é um tabu que tem que ser quebrado. Com certeza. Inclusive, veja só, a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, ela determinou aos países membros, né, que se falasse em depressão, no ano passado, em 2017. Então, as escolas, né, as faculdades, na própria família, é preciso falar sobre depressão, é preciso falar sobre suicídio, porque se você fala sobre isso, você pode, né, fazer com que a pessoa diminua aquela ansiedade, aquele sofrimento psíquico que ela tem, e aí encaminhe, né? Infelizmente, o poder público ainda não investiu, né, maciçamente em psicólogos, em psiquiatras. Nós temos aqui em Alagoas, temos os CAPs, não tem nem todos eles ainda, né? Assim, é o CAPs 1, 2, 3 e 4. Então, é preciso que se investir mais na saúde mental. E em janeiro, né, a gente falar um pouquinho também sobre o Janeiro Branco. Sim, né, importantíssimo. Que justamente o Janeiro Branco, que foi um psicólogo, juntamente com um grupo de psicólogos lá em Uberlândia, lá em Minas Gerais, que desde 2014 eles criaram uma comissão e adotaram esse Janeiro Branco como se fosse o primeiro mês, para a gente pensar no que a gente está fazendo. O que é que estou fazendo de bom? O que é que está me dando prazer no dia a dia? Seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento íntimo, né, com a esposa, com o esposo, seja com meus filhos, com minhas filhas. Então, esse mês de janeiro, como a gente vem tocando no Janeiro Branco, isso aí é uma campanha a nível nacional, né, e que está sendo discutido, né, em todo o Brasil, e é um momento para a gente fazer uma reflexão. O que é que estou fazendo na minha vida? Será que esse trabalho não está me consumindo, né, toda a minha força para que eu possa fazer uma coisa melhor? O Janeiro Branco ele é um mês voltado para a questão da saúde mental. Saúde mental. E uma mente saudável é uma porta fechada para o suicídio, né? Exatamente. Porque, veja só, eu costumo dizer o seguinte, a gente pode, por exemplo, perder um olho, pode perder um braço, pode perder até os dois. Mas se você perde a capacidade, né, de concentração, a sua saúde mental, então você não tem como você fazer as outras atividades. Verdade. Então, a saúde mental, é preciso que a gente fale, né? E falando sobre saúde mental, é preciso preservá-la como? Você, todos os dias, tendo uma atividade física, né? Isso é importante. Todos os dias você pode, por exemplo, você ter uma música que você goste. Você pode fazer uma caminhada. Enfim, todos os dias você tem que procurar alguma coisa que lhe satisfaça para que o estresse não te domine, né? Que você, por uma razão, né? uma circunstância, como eu já falei aqui, pode ser uma separação, pode ser um problema financeiro, você desencadeia ali um processo depressivo e aí possa até cometer o suicídio. Então, é muito importante esse Janeiro Branco para que a gente repense tudo que a gente está fazendo, não só na vida amorosa, né, como também na vida do trabalho, né? Na vida de um modo geral. De um modo geral, né, com os amigos, com os colegas. Ok, então, doutor Arnaldo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Pauta Especial. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de a gente estar tocando aqui num tema tão delicado, mas que precisa ser discutido com a população. Sempre. Bom. O Pauta Especial fica por aqui, né? A gente se vê no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Lembrando que 4h30 da tarde tem reprise. Até a próxima.